Para abrir oficialmente o Mitos e Fatos Jovem Pan Discute Economia, eu convido agora ao palco o presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos. Meu bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer ao Grupo Jovem Pan por esta oportunidade de estarmos juntos discutindo o futuro do país, e agradeço na figura do Tutinha, do Marcelo Carvalho, do Rodolfo Negrão e toda a equipe da Jovem Pan, com quem sempre mantivemos um excelente relacionamento. Estou com a incumbência de fazer a abertura desses trabalhos num dia complicado, numa semana complicada, porque, na verdade, nós estamos sentindo os efeitos dos desarranjos da nossa economia. E, neste momento, é o momento em que nós estamos às vésperas de uma decisão política. E, quando nós vamos discutir economia, como falou alguém lá nos Estados Unidos, é economia, estúpido. E a gente aqui tem que falar, é a política. Porque o problema hoje é político. É um problema de decisões políticas que tem forte impacto sobre a economia. E o Brasil requer profundas transformações. Eu quero lembrar o movimento de 2013. Esse movimento que levou o povo às ruas. Do nada, começou com o problema da passagem, do reajuste da passagem de ônibus. E nós estamos correndo o mesmo risco agora, desse mesmo movimento de insatisfação, em função do combustível, né? Em função do combustível, de poder se transformar em outra movimentação muito grande de protestos. Pesquisas que fizemos dão conta de uma profunda insatisfação. O Brasil está num profundo mau humor. E esse mau humor se reflete sobre a própria economia. Já que os fundamentos estão indo certo, a taxa de juros caiu, a inflação caiu, estamos aí na retomada e todo mundo fazendo força para a retomada, e ela está andando de lado. Hoje mesmo tem notícias que vão fazer uma prévia do PIB que não era aquela que se esperava. Mas tem um fato: nós temos 13 milhões de desempregados. E esses 13 milhões de desempregados acabam influindo, sim, no processo de otimismo das pessoas. Na hora que você tem um desempregado em casa, você fica com medo de ser a próxima vítima. Ainda não se concluiu se chegamos ou não ao fundo do poço. Então, esse humor se reflete na economia. Então, as pessoas puxam o freio de mão, né? Elas estão, até certo ponto, não incentivadas para ir ao consumo, e outros pontos que são fundamentais para nós sentirmos na pele o que está acontecendo. Por isso, o ambiente e o momento exige uma profunda revisão de estrutura no país. E como eu falei que o problema é político, sobre a reforma política, nós demos um péssimo exemplo de não ter mexido em absolutamente nada ou quase nada. Porque foi feita alguma coisa de modificação, mas o que se espera é que a representação seja praticamente a mesma.
E o que aconteceu em 2013? Como eu disse, que o povo foi à rua, de forma espontânea, não mobilizada por nenhuma estrutura política. Aliás, até se rejeitava a participação política naquele instante. Qual foi o denominador comum? Vocês não nos representam. Havia ali uma clara cisão entre nação e Estado. E hoje nós estamos vivendo cada dia mais, aprofundando mais esse conceito e esta cisão. Então, nós temos que refletir muito seriamente. Todos que estamos discutindo a economia, nós temos que olhar o aspecto da política. E nas vésperas de um processo eleitoral, onde não está se discutindo absolutamente nada a respeito do futuro e das propostas, eu acho que agora chegou a hora da gente começar num seminário sobre economia. Quais são as propostas de ação política que vão trazer forte impacto para a economia? Para começar, nós falamos muito da reforma tributária, muito. Mas a reforma tributária, ela não pode acontecer se nós não discutirmos a reforma federativa e ou reforma fiscal. De nós restabelecermos os conceitos de quem faz o quê nesse país. Porque o Estado faz coisa que devia ser da União, a União faz coisa que é do Estado, o município faz coisa que deveria ser do Estado e depois reclama que não tem os recursos necessários. Eu tive agora num congresso de 6.000 prefeitos e vereadores e o clima era exatamente esse, um clima beligerante em termos dos recursos, porque o município reclamando, né, o que precisa ser feito pela pressão e não tem os recursos. Então, a reforma fiscal é a primeira, aplicando o princípio da subsidiariedade dos poderes que eu defendo há mais de 30 anos, que tudo que o município puder fazer melhor, que o Estado não faça. Tudo que o Estado ou os Estados puderem fazer melhor, que nem o município e nem a União o faça. Tudo que a União puder fazer melhor, que nem Estados e municípios o façam. E tudo que o cidadão puder fazer melhor, que nem o Estado, nem o município e nem a União o faça. E, pelo amor de Deus, não atrapalhe quem faça. Solte a sociedade, desburocratiza o processo, solta as amarras, porque política social para valer é aquela que gera emprego e renda. E quem gera emprego e renda é a iniciativa das pessoas. E as pessoas hoje se encontram absolutamente amarradas a uma estrutura burocrática de uma legislação que é caótica. Eu só vou mostrar a vocês, eu pediria aí para a minha assessoria, está aqui. Isso aqui é um trabalho que nós fizemos, me traz aqui antes de abrir. Tá? É um trabalho que nós fizemos só de obrigações acessórias das empresas do Simples. Não estou falando de todas as empresas, só as empresas que estão no Simples. Essas empresas que estão no Simples representam somente 98% do universo empresarial brasileiro, aí contido o MEI, o microempreendedor individual. Então, para vocês terem uma ideia, agora vocês podem me ajudar. Puxa aí. Isso são obrigações acessórias do nascimento, vida e morte de uma empresa que está no Simples. Na hora que a gente toma consciência de um processo desse tamanho, a gente fala, poxa vida, como é que a gente sobrevive
num emaranhado como esse que foi criado. Até porque a nossa legislação tributária, eu falei da reforma fiscal. A reforma tributária ela tem que ser consequência dessa reforma fiscal para saber o montante dos recursos que deveriam estar disponíveis para atender à demanda do cidadão. E essa demanda do cidadão, eu sou um liberal de 4 costados, e aí quando a gente pergunta Estado mínimo, o povo não quer Estado mínimo, não. Não. Todas as pesquisas mostram que o povo quer Estado. Mas a pergunta é, quer Estado em quê? E aí é muito claro. É igualdade de oportunidade, é educação e saúde, é garantia de direitos, é o Estado na justiça e na segurança, que é o papel, e é o Estado na infraestrutura básica da promoção do desenvolvimento, com investimento direto ou num sistema de concessão. Esse é o papel fundamental do Estado. O restante, a livre iniciativa, ela vai tomar conta, ela tem condição, desde que você tire a canga da cabeça. Um sistema tributário caótico, também conhecido por manicômio tributário. E se nós não dermos uma mexida urgente nisso, com uma reforma muito profunda, nós não vamos sair do lugar. E aí vem a terceira das grandes reformas, que é a reforma do sistema político. E na reforma do sistema político, eu advogo o voto distrital. Até porque o voto distrital deveria ter sido colocado com urgência para diminuir o custo das campanhas, que hoje estão sustentadas pelo erário, estão sustentadas por recursos públicos. Portanto, a nossa obrigação é diminuir o custo das campanhas para um sistema de representação muito mais perto do cidadão. Agora, vocês acreditam que o Congresso faça isso? Não. Não. Eles estão de acordo com o voto distrital. Lá para 2080, 2090, é quando não tem mais chance de eleger nem mais o bisneto. Então, hoje, eu sou dos que advogo uma Assembleia Constituinte exclusiva. Que tem que ser precedida por um plebiscito, para poder canalizar a revolta da população numa proposta objetiva. Esta mobilização do plebiscito para fazer a Constituinte exclusiva, para votar a nova fórmula de representação, é a base que nós teremos para poder construir todas as outras reformas em cima. Por isso, gente, neste debate sobre economia, com ilustres economistas aqui presentes, os conheço há tantos anos, como o meu querido amigo professor Carlos Langoni, que tenho o prazer de reencontrar. Vamos colocar nesse seminário uma boa dose de discussão da política, porque sem ela nós não vamos a lugar nenhum. Parabéns, Jovem Pan, por essa iniciativa. Muito obrigado.